O mistério de 3I Atlas, nave alienígena ou cometa gigante. O vasto silêncio do espaço esconde segredos que mal podemos imaginar. Mas, de vez em quando, o universo nos envia um visitante, um intruso de fora. Em 2017, foi o enigmático Oumuamua. Em 2019, o cometa Borisov. Agora, em 2025, o Sistema Solar recebeu seu terceiro e, talvez, mais intrigante hóspede interestelar, o 3I Atlas. O que é o 3I Atlas? É um cometa? É um asteroide? Ou será que, como sugerem alguns dos cientistas mais respeitados do mundo, estamos diante de algo muito mais artificial? Este objeto desafia tudo o que sabemos sobre a formação de mundos. Prepare-se, porque a expedição secreta vai mergulhar na história, nas descobertas e nas teorias que transformaram o 3I Atlas no maior mistério cósmico desta década. Fique até o final, porque a última manobra do Atlas parece ser planejada para nos esconder a verdade. Deixe seu like e pegue suas roupas de astronauta e vamos à expedição! Descoberto em 1º de julho de 2025 pelo sistema Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, este objeto recebeu a designação 3I por ser o terceiro objeto interestelar confirmado. Sua trajetória era inconfundível, hiperbólica, vindo de fora e com destino a nunca mais voltar. Mas os problemas começaram imediatamente. Inicialmente, ele era misteriosamente brilhante demais. Se fosse um simples asteroide, os astrônomos calculavam que ele teria cerca de 20 quilômetros de diâmetro. Um gigante, muito maior do que qualquer objeto interestelar que esperaríamos encontrar tão cedo. O fato de termos encontrado um gigante logo no terceiro objeto desafia as estatísticas. A chance disso acontecer naturalmente era de 1 em 10.000. A análise de sua órbita aponta para uma origem bizarra. Ele parece ter se formado no disco espesso da Via Láctea, uma região dominada por estrelas muito mais antigas que o nosso Sol. Os astrônomos estimam sua idade em cerca de 7 bilhões de anos, quase o dobro da idade do nosso Sistema Solar. Estamos olhando para uma cápsula do tempo flutuando no espaço, um fragmento de um mundo muito, muito antigo. A cereja do bolo veio do telescópio espacial James Webb. Ao analisar a coma, a nuvem de gás ao redor, eles fizeram uma descoberta inédita. Cometas do nosso Sistema Solar são dominados por vapor d'água. Mas o 3I Atlas? Sua coma é dominada por dióxido de carbono, CO2, cerca de 8 vezes mais que a água. Essa química estranha sugere que ele se formou em um ambiente planetário completamente diferente do nosso, com temperaturas e processos que quebram o padrão. Com tantas anomalias, era inevitável que surgisse a teoria mais explosiva de todas. O astrônomo de Harvard, Dr. Abraham Avi Loeb, o mesmo que sugeriu que o Oumuamua poderia ser um artefato alienígena, voltou à cena. Para Loeb e sua equipe, as coincidências do 3I Atlas não podiam ser ignoradas. Eles levantaram a questão: e se não for um cometa, mas sim uma sonda tecnológica? A primeira pista é a órbita retrógrada, movendo-se na direção contrária ao tráfego do Sistema Solar. O estudo de Loeb aponta: esta é a trajetória ideal para uma sonda que deseja passar lentamente e mapear um sistema planetário inteiro. A chance desse alinhamento ocorrer naturalmente é de apenas 0,2%. A nave silenciosa. Em suas observações iniciais, o 3I Atlas não se comportava como um cometa. Ele não tinha a cauda de gás e poeira esperada. Ele era misteriosamente limpo. Seus dados de espectro não mostravam os marcadores químicos comuns. Para muitos, a falta de barulho natural tornava o objeto ainda mais suspeito, como algo que estaria camuflado ou viajando de forma eficiente, sem deixar rastros. O eclipse estratégico. Esta é a mais intrigante de todas. Sua maior aproximação do Sol, chamado periélio, acontece no final de outubro. E aqui está o X da questão. Quando o 3I Atlas estiver em seu ponto mais próximo do Sol, do nosso ponto de vista aqui na Terra, ele estará perfeitamente escondido atrás da nossa estrela. A chance desse alinhamento estratégico ocorrer é de apenas 7%.
Por que um corpo natural faria uma manobra tão precisa para se ocultar dos nossos telescópios num momento crucial? A teoria da vela solar e a floresta sombria. Loeb sugere que, se for artificial, poderia ser uma vela solar de cerca de 10 quilômetros de diâmetro, usando a pressão da luz estelar para navegar. E por que se esconder? A teoria da floresta sombria, uma resolução para o paradoxo de Fermi, sugere que o universo é uma floresta escura, cheia de caçadores. Ninguém faz barulho. Uma sonda avançada viajaria em silêncio e de forma estratégica, chegando de surpresa para observar sem ser detectada até o último momento. Mas, apesar da teoria instigante, a NASA e a maioria da comunidade científica são cautelosos. O cientista-chefe para pequenos corpos, Tom Stetler, afirmou que as evidências são esmagadoras de que se trata de um corpo natural. Para eles, as anomalias do Atlas são apenas novas informações sobre a diversidade de objetos fora do nosso sistema solar. Observações mais recentes, incluindo as de Hubble, recalibraram as estimativas de tamanho. O núcleo do 3I Atlas foi restrito a cerca de 2,7 a 5,6 quilômetros, gigantesco para um interestelar, mas ainda dentro de uma faixa plausível para um corpo natural. Sua massa foi calculada em cerca de 33 bilhões de toneladas, tornando-o um dos objetos interestelares mais pesados já vistos. A explicação mais aceita para o brilho inicial anomálico está justamente em sua composição química bizarra. O excesso de dióxido de carbono, CO2, faz o material congelado sublimar, ou seja, passar de sólido para gás, muito mais longe do Sol do que a água faria. Essa sublimação precoce criou uma coma gigantesca e ativa, que deu a falsa impressão de que o núcleo era muito maior do que realmente era. Ele não era limpo, ele era apenas estranho. O 3I Atlas fez uma aproximação inédita de Marte, passando a apenas 29 milhões de quilômetros, onde sondas como a Mars Express e a ExoMars tiveram uma chance única de estudá-lo. Mas após essa observação, ele acelerou para seu periélio, a maior aproximação do Sol, no final de outubro, onde fica escondido atrás do Sol e da Terra e então desaparece de vista até dezembro, quando reaparece para seguir em direção a Júpiter e, finalmente, voltar ao espaço interestelar. É uma corrida contra o tempo para extrair o máximo de informações antes que ele se vá para sempre. O legado do 3I Atlas. Ou seja ele um cometa de CO2 colossal vindo de um sistema estelar distante, ou uma vela solar de 7 bilhões de anos, o 3I Atlas já reescreveu os livros de astronomia. Ele nos provou que objetos interestelares são mais comuns, maiores e quimicamente mais diversos do que imaginávamos. É a prova de que estamos cruzando um limiar e que o universo, em toda a sua sombridade, está começando a nos enviar suas amostras. Mas e se a teoria de Loeb estiver correta? E se a coincidência da química e a coincidência da rota retrógrada e o eclipse estratégico fossem, na verdade, a assinatura de uma inteligência? Um aviso, uma cápsula de dados ou um observador silencioso que não queria ser visto no seu ponto mais vulnerável? A verdade aguarda os próximos dados. O 3I Atlas está fugindo, mas deixou para trás uma montanha de mistérios. O que você acha? Cometa ou nave? Deixe sua teoria nos comentários.